Fala galera, tudo beleza? Eu me chamo Luiz Falcoski e fui convidado pela página Violões do Pará para estar aqui e falar sobre uma coisa que eu acho muito importante nesse quadro Dica de Mestre. Aqui a gente vai falar sobre o posicionamento das nossas mãos e como que isso é importante para que a gente sempre esteja progredindo na hora de estudar o instrumento e alcançar as nossas necessidades musicais, beleza? Bom, a gente precisa levar em consideração que um erro muito comum é o excesso de força e posicionamento errado, né? Uma posição onde a gente agride o nosso próprio corpo para conseguir tocar um instrumento. E como consequência a gente tem um excesso de tensão ali que não permite que a gente faça os movimentos que a gente quer. E aí, grande parte das vezes a gente desiste, né, por acreditar que a gente não tem talento. Mas, na verdade, é só o que é necessário a gente começar a entender como que a gente vai explicar para o nosso corpo aquilo que a gente quer que ele faça, certo? Por onde que a gente começa? A gente começa entendendo a anatomia das nossas mãos e como que a gente deve posicioná-las no instrumento. A gente vai falar sobre 3 situações. A primeira é a posição da mão direita, a segunda é a posição da mão esquerda e a terceira situação é o controle de tensão, o excesso de força. Como que a gente vai se policiar para descobrir quanto de tensão, quanto de força que a gente precisa aplicar para tirar o som que a gente precisa. Começando aqui na mão direita, o que a gente tem que levar em consideração? A mecânica natural de abrir e fechar a mão. Se você observar a postura clássica do instrumento, a que utiliza na escola clássica, né, a escola antiga, de mais de 300 anos de história, ao posicionar assim o violão, a nossa mão direita já fica sobre o tampo do violão de uma maneira extremamente natural, para que a gente use a maneira como ela foi projetada para funcionar, para tocar. Se você gira cria essa tensão, né, você desloca os dedos inferiores do seu polegar, você cria um ponto de tensão sobre esse nervo que, com o passar do tempo, isso vai te gerar lesões que não são agradáveis. E aqui, um processo similar, mas nesse nervo aqui. Então, o ideal é que você mantenha essa proporção natural do polegar com os seus dedos inferiores. A orientação é você posicionar de maneira natural o dedo anelar, o médio e o indicador sobre as cordas. E eu gosto de usar como referência, Luiz Falcoski, a 4ª corda para o descanso do polegar. Grande parte das pessoas pregam a 6ª corda, mas aqui eu já sinto um pouco de tensão. A 4ª corda, para mim, traz um resultado muito melhor. E aqui, nessa posição, você fica livre para trabalhar os arpejos junto com o polegar. E isso vai junto com as suas necessidades musicais. E agora, falando da mão esquerda. O que a gente precisa entender da mão esquerda? A maneira correta de você posicionar a sua mão para que você use de maneira mais complexa o instrumento é você entender o conceito de posição. A posição é orientada pelo indicador, dedo 1, e logo em seguida você posicionar o dedo 2, o dedo 3 e o dedo 4 nas casas consecutivas, nas casas seguintes, uma ao lado da outra. E a posição é regida pelo dedo indicador. Aqui a primeira posição, segunda posição, terceira posição. E mais importante do que isso é você observar a relação com o seu polegar. O polegar ele fica numa região mais ou menos entre o dedo 1 e o dedo 2, para que você traga equilíbrio para a sua mão como um todo. Se você deslocar o seu polegar muito para a esquerda, você perde o apoio nesses 2 dedos. E você deslocar muito para cá, você vai criar uma região de tensão aqui. Então existe uma posição natural que traz equilíbrio na hora de executar os seus movimentos. E agora a última coisa que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre o excesso de tensão. É muito comum, principalmente nas pessoas que aprendem a tocar violão de maneira autodidata, autônoma, por vídeos no YouTube ou revistas, enfim, todos os meios de ensinamento. É muito comum você observar nessas pessoas o hábito de trabalhar com acordes e usar a sua mão como mecanismo para tocar o violão, quando na verdade você precisa prestar atenção na ponta dos seus dedos. E assim você já reduz consideravelmente a quantidade de tensão que você vai aplicar. E uma ferramenta que você pode usar para medir isso, uma dica que o mestre Salomão Habib me passou, é você tocando, abafar a corda com o dedo, tocar com a sua mão direita e aos poucos pressionar com a sua mão esquerda. Até você perceber que o som já está saindo limpo. E essa é a quantidade de tensão necessária para tocar. Mais do que isso, já não traz resultado nenhum.
Aí o equivalente é você apertar várias vezes o botão do elevador com a expectativa dele subir mais rápido. Mas isso não vai acontecer. E aqui, assim também. Se você apertar mais forte, não vai melhorar o seu som. E muito menos melhorar a sua execução. O único retorno que você vai ter é um excesso de tensão, uma dor e rigidez para executar suas músicas. Certo? Bom, então essa foi a minha contribuição aqui para o quadro Dica de Mestre. Eu espero muito ajudar vocês e incorporem essa situação de não usar além do necessário na hora de tocar. Isso vai permitir com que você flua nos seus estudos e não fique lutando contra o seu corpo. Beleza? Valeu, um abraço. Fala galera, tudo beleza? Bom, eu me chamo Luiz Falcoski e fui convidado aqui pela... Fui convidado aqui não, velho. Fui convidado para estar aqui. Sempre acontece, mano. Que elas... É muito comum que comece se... É muito comum que se use como... Porra, como é que eu falo isso?